Olá, boa noite. Testes para conhecer a dimensão de infectados e de como tem evoluído o novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu uma meta de oferecer 46 milhões de testes à população até setembro. Mas as pessoas ainda estão confusas em relação a quem pode ou deve ser testado. Afinal, deve ser testado só aquele que tem sintomas? Quais sintomas? Os testes rápidos vão estar à disposição da população? Para responder a muitas questões relacionadas a este tema, está no ar o especial Coronavírus, que é um programa criado para deixar você por dentro de tudo que envolve a pandemia de Covid-19. Este programa é apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira, após o Jornal da Justiça, primeira edição, e após o Jornal da Justiça, segunda edição. E hoje, quem vai conversar comigo sobre o tema é a infectologista Ingrid Cota, da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda ao especial Coronavírus. Eu queria já começar conversando com a senhora sobre esse tema, perguntando, primeiro, a gente sabe que já são 64 testes aprovados pela Anvisa no Brasil. Que testes são esses hoje feitos na população brasileira? Boa noite, Matula. Boa noite aos ouvintes. Eu gostaria de agradecer o convite. Bom, são 64 testes já aprovados pela Anvisa e os testes diagnósticos para esse vírus, esse novo vírus do Covid-19, eles são divididos em dois tipos, tá? O PCR, o que identifica o antígeno, que são partículas do vírus do Covid-19, e o outro tipo de testes são aqueles testes que identificam os anticorpos, ou seja, aquelas substâncias que nós, seres humanos, produzimos contra o vírus, contra as partículas do vírus que são os antígenos, né? Então, a gente fala dos testes com antígenos, que são o RT-PCR, que hoje em dia é o padrão ouro para fazer o diagnóstico da infecção pelo Covid-19, e os sorológicos que ficam positivos no momento mais tardio da infecção. Doutora, e qual é a diferença, basicamente, para a gente explicar para o telespectador, do chamado teste rápido para o teste de laboratório, além do resultado, né, do tempo de resultado? Basicamente, o que tem de diferente entre os dois? Então, Matula, o teste rápido, ele é como se fosse uma sorologia. Ele é um exame de ponta de dedo em que é feito com o sangue. E no sangue, a gente sabe que a gente tem baixa quantidade de vírus. O vírus do Covid-19, ele está muito mais presente nas mucosas e pouco presente no sangue. Então, ali, nesse sangue, a gente pode identificar os anticorpos IgG, os anticorpos IgM, e não os antígenos, tá? Tem alguns poucos testes que identificam antígeno como no teste rápido, mas são muito poucos mesmo. E eles são comparados aos outros testes que são feitos em laboratório, que demoram um tempo maior para serem realizados, mas que têm uma sensibilidade, uma acurácia maior, né? Porque a gente não sabe como esse teste é feito quando ele é um teste rápido, quem faz, como faz, o processo, né? E sabendo que hoje tem testes rápidos para serem feitos até pelo próprio paciente. Agora, existe um teste desses que é mais seguro, doutora? De eficácia maior, quer dizer, o teste rápido, pelo fato dele ter um resultado mais rápido, ele não é tão seguro? Existe isso? É uma dúvida comum que eu já ouvi de pessoas querendo saber. Então, Matula, eu acho que o mais importante que a população precisa saber é que cada teste e cada tipo de teste depende do objetivo para que a gente está fazendo esse teste, né? Qual que é a finalidade e a metodologia desse teste. Então, a gente sabe que a metodologia que identifica antígeno, o RT-PCR,
ele deve ser feito em que momento? Entre o 4º e o 6º dia após o início dos sintomas. E aí ele está realmente ajudando a fazer o diagnóstico do Covid-19 no momento agudo da doença, né? Diferentemente dos testes de sorologia, em que a gente faz esse diagnóstico, a sorologia ela tem três tipos de anticorpos que a gente pode isolar, que são o IgM, o IgA e o IgG. O IgM e IgA, eles ficam positivos mais precocemente, ali em torno do 5º dia após o início dos sintomas. Já o IgG, que é um anticorpo de resposta, é um anticorpo formado para depois de muito tempo que ele perdura no sangue depois de um tempo, e que no caso do Covid, a gente não tem a garantia de que ele nos dê imunidade contra a doença, ele fica positivo a partir do 10º dia de doença e a gente não sabe até quando. Então, é muito importante a gente entender que vários testes chegaram, veja, nós já temos aí 64 testes, entre testes que identificam anticorpos e entre testes que identificam antígenos, Matula. Mas são testes que vieram de fora do país e que eles ainda precisam ser validados dentro da população brasileira, ok? Uhum. Como a senhora acha que os testes eles podem ajudar no combate à Covid-19? De maneira geral, como é que pode, se a gente tiver realmente uma testagem em massa, isso pode ajudar em que sentido, para que as pessoas entendam por que é tão importante fazer o teste? Então, isso pode ajudar no sentido de a gente entender quantas pessoas já se infectaram dentro da população e em que momento a gente vai poder deixar as pessoas voltarem a circular nas ruas, né? Na medida em que a gente ainda tem muita gente infectada ou recém-infectada, é sinal de que o vírus ainda está circulando pelo meio. E aí é um risco a gente deixar as pessoas saírem do isolamento social, lembrando que o isolamento social é a pedra angular para o controle dessa infecção pelo coronavírus, por esse tipo de coronavírus. Então, o teste ele tem ele é uma das estratégias para a gente poder saber o momento em que digamos que a onda passou, né? A onda está passando, né? Porque enquanto a gente tiver muitos casos diagnosticados e os testes nos ajudam a diagnosticar, enquanto a gente tiver muitos casos novos sendo diagnosticados, é sinal que a gente tem muito vírus circulando e muita doença. Então, quanto maior o número de casos, maior vai ser o número de óbitos também, né? É uma doença que não tem uma letalidade alta, mas, por outro lado, nós estamos com um número de infectados muito grande. Lógico que quanto maior o número de infectados, maior será o número de óbitos também, né, Matula? É verdade. Uma dúvida que eu já ouvi, que é interessante também, doutora, o teste ele vai mostrar se a pessoa já teve contato com o vírus, se ela está imune. Que situação exatamente esses testes que a gente tem disponíveis, eles mostram? Se a pessoa está infectada ou não, se já esteve e teve contato com o vírus, ou desenvolveu anticorpos, ou depende do teste? Então, Matula, o que a gente sabe é que a gente ainda tem testes com uma sensibilidade baixa, né? O que significa dizer que as pessoas podem ter se infectado e o teste dá negativo. A gente chama isso de falso negativo, né? Sim. E isso atrapalha na interpretação, mas é uma limitação dos testes. Uma coisa que é bastante importante que a gente deixar para a população é que nós estamos diante de um vírus que surgiu no mundo há 5 meses atrás. Ele já chegou a todos os países do globo terrestre e ele tem uma alta transmissibilidade, né? Por isso que ele conseguiu fechar o globo terrestre em tão pouco tempo.
né? Então, nós estamos diante de uma doença nova, né? E a gente costuma dizer que a gente está navegando no desconhecido, Matula. Então, é importante a gente entender que nós estamos diante de tudo dentro dessa doença é novo. Então, quando a gente fala de diagnóstico, é novo, são coisas novas que estão chegando e muitas vezes, em geral, a gente precisa de um certo tempo para entender como que esses testes, o papel e como esses testes vão funcionando no dia a dia. Uma coisa é como o teste funciona no laboratório, outra coisa é como o teste funciona tanto no dia a dia, naquele momento, por exemplo, num momento em que a gente está com aumento do número de casos, como ele funciona também nessa população brasileira, na nossa população, né? Daí a importância de fazer o que a gente ainda não fez no Brasil, que é a validação desses testes, né? Saber o quanto esses testes de fato são confiáveis. É verdade. Doutora Ingrid, eu quero lhe convidar agora para a gente ouvir a pergunta de uma telespectadora, tá bom? Claro. É sobre os testes. Vamos lá. Vamos lá. Os testes rápidos são de uso profissional ou é possível comprá-los para realizar em casa? Conseguiu ouvir, doutora? Sim. Nós temos vários tipos de testes no mercado. A gente vai ter testes rápidos que vão ser usados do ponto de vista profissional, principalmente para a gente entender qual é a incidência da doença em determinadas populações, tá? E também eles vão ser usados pelos indivíduos. Mas eles vão... Como é que... Isso é um pouco de saúde populacional e saúde individual. Quando a gente pensa em saúde populacional, a gente quer objetiva medidas para a população, né? Então, assim, eu preciso saber quantos doentes novos eu tenho a cada dia para poder saber como a doença está se comportando na população para que a gente, de fato, tenha medidas de saúde pública, né? Já um teste rápido para o indivíduo, ele pode ser falso negativo, tanto quando ele for usado para a saúde populacional como para a saúde individual. Quando, por exemplo, eu tive a doença e eu quero saber se eu realmente tive para me certificar, né? Ou mesmo para aqueles pacientes que a gente sabe que são assintomáticos, nós já sabemos que tem pessoas que eliminam o vírus e não sentem nada, não tem nenhum sinal e nem sintoma da doença. Então, quando eu quero saber, olha, se eu já tive contato ou não com o vírus. Mas, do ponto de vista individual, isso é quase uma curiosidade, porque a gente ainda não pode garantir que a presença do anticorpo IgG, que é o que se perdura depois de um tempo, porque os outros anticorpos, o IgA e o IgM, geralmente eles caem e eles desaparecem do sangue. Então, a presença desse IgG, que é o anticorpo que acaba perdurando, mesmo que ele exista, ele não garante que a gente está imune a uma próxima infecção, ou seja, que a gente está protegido para uma próxima infecção pelo Covid-19. Existe uma questão muito interessante e que tem movimentado a cabeça das pessoas. Sim. Está me ouvindo, doutora? Uhum. Existe uma questão muito interessante que tem movimentado a cabeça das pessoas, é o seguinte. Às vezes alguém acorda com uma febrezinha ou com uma dor de cabeça e começa a tossir, aí diz assim, nossa, eu precisava fazer o teste da Covid-19 do novo coronavírus, porque eu acho que eu estou infectado, eu não sei o que está acontecendo. Aí vem aquelas regras, né, de que as pessoas, naquele sistema, por exemplo, de drive-thru, onde está sendo feito o teste, só vai conseguir fazer o teste ali quem tiver com uma febre, com algum sintoma. Para que a pessoa saiba como é que em que situação ela deve, de fato, procurar um serviço para que possa fazer o teste. Ela tem que estar com febre, como é que é isso? Então, Matula, do ponto de vista clínico, a gente sabe que a gente tem 3 grupos de pacientes. 80% dos pacientes vão ter uma doença leve e ela vai se resolver
sem remédios, usando apenas sintomáticos. Sintomáticos são remédios para febre, remédio para náusea, vômito, como o paracetamol, a dipirona, que a gente está acostumado a usar. Entretanto, a gente sabe que 15% dos pacientes vão desenvolver uma doença severa, moderada a severa, e 5% dos pacientes vão desenvolver uma doença grave, né? Vão ficar críticos. Então, quando que a gente define que o paciente precisa ir para o hospital, né? É quando a gente desconfia que ele está evoluindo para um quadro de doença grave ou severa, ou mesmo crítico. Mas a gente não vai esperar o quadro crítico para procurar o hospital. Então, a gente sabe que 80% dos pacientes apresentam febre e 80% dos pacientes apresentam tosse. Tá? São dois sintomas muito comuns na Covid-19. E o sinal de alarme, um dos sinais de alarme mais importantes é que faz com que a gente oriente o paciente a ir para o hospital é quando ele sente cansaço e falta de ar, né? A tosse, ela vai estar presente. A febre, ela pode estar presente também. Assim como outros sintomas que são mais raros do que esses 80% que são frequentes aí na população. Então, pode ter uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor no peito, uma dor torácica. Pode ter, raros casos, tem diarreia e vômitos, né? Então, são sintomas um pouco mais raros, mas que podem acontecer no paciente com Covid-19, né? Então, é isso. O que nos leva a entender que a gente precisa ir para o hospital para até fazer o teste e fazer o diagnóstico? É quando a gente tem falta de ar e cansaço. A melhor forma de identificar isso é através da oximetria, mas nem todo mundo tem o aparelho de oxímetro para identificar que a sua saturação está caindo, né? Mas essa é a forma que a gente está fazendo. Agora, nós temos feito hoje em dia os testes, o RT-PCR, apenas para os pacientes que internam, porque a gente não tem teste para todo mundo. E como se faz o diagnóstico do Covid-19 nesses pacientes que internam, tá? Nesses 20% aí que são entre graves, doença moderada, grave e crítica? É através de uma epidemiologia, tá? A gente soma 4 fatores para fazer esse diagnóstico, Matula. A epidemiologia, nós sabemos que nós temos 2 grupos de risco para adoecer com Covid-19. Quem são eles? Os profissionais da saúde, tá? Que estão em contato com os doentes e em áreas onde os doentes estão, que são os hospitais, e os familiares e cuidadores desses pacientes, né? A gente sabe que esse vírus ele se transmite pelo ar e pelo contato. Então, ele está em grande quantidade na mucosa, na nossa mucosa do trato respiratório alto, e quando a gente fala, ou a gente espirra, ou a gente tosse, essas gotículas saem do nosso nariz e da nossa boca e elas ficam em suspensão no ar ou caem até uma distância de 1 metro. E quando elas ficam no ar, elas podem contaminar o pulmão dessas pessoas que estão do nosso lado. Agora, quando elas se depositam nos fômites, que são nesses materiais inanimados, que são as mesas, as maçanetas da porta, outras pessoas podem se contaminar com esses materiais inanimados, tá? E assim faz a transmissão da doença. Então, lembrando que a epidemiologia é importante, então, os 2 grupos de risco para se infectar com Covid-19 são os profissionais da saúde, lembrando dos socorristas que estão nas ruas, e os familiares e cuidadores dos doentes. Daí a indicação desses 2 grupos usarem máscara cirúrgica, não a máscara caseira ou artesanal.
O outro pilar do diagnóstico, ele está nos sintomas, nos sinais e sintomas. Como a gente já falou, os mais frequentes são febre, tosse e, quando agrava, uma falta de ar, né? E tem os outros sinais mais inespecíficos de uma virose, como cefaleia, dor na garganta, dor muscular, náusea, vômito, dor torácica. Tudo isso pode estar presente em um pouco menos número de casos. O terceiro pilar para o diagnóstico, ele está no exame de RT-PCR, que identifica o antígeno, que é uma partícula do vírus do Covid-19, que a gente chama ele de SARS-CoV-2. Esse RT-PCR, ele é feito em alguns materiais, como, por exemplo, o suave nasal ou oral. É um cotonete que a gente passa no nariz, na mucosa nasal e na mucosa oral, coloca dentro de um tubinho e leva para o laboratório. Esse material, ele tem uma positividade de 62%, ou seja, é uma positividade não tão alta como desejável. Mas o RT-PCR, ele é o que a gente chama de exame gold standard. É o melhor exame para afirmar o diagnóstico. Então, ele dando positivo, a gente firma o diagnóstico, tá? Laboratorial. E o quarto pilar para a gente fazer o diagnóstico da Covid-19 são os achados tomográficos, da tomografia de tórax, que tem os achados um pouco característicos, que é acometimento bilateral, algumas consolidações. Perfeito. Ok? Bom, a gente tem mais uma questão relacionada aos sintomas. Eu queria que a senhora ouvisse também com a gente. Tem mais uma pergunta aqui de um professor, o Neio Campos. É preciso apresentar mais de um sintoma da Covid para poder conseguir fazer gratuitamente o teste rápido? A impressão é que todo mundo está querendo fazer o teste, né, doutor? Então, sim, né? Nós precisamos dos sintomas de febre, tosse, para poder fazer diagnóstico, né? Nós temos as orientações do Ministério da Saúde, que são importantes, então, assim, para fazer diagnóstico. Agora, é importante que a gente entenda que nós estamos diante de uma doença de altíssima transmissibilidade. Sim. Então, muito provavelmente, a maioria da população terá, se já não teve, contato com esse vírus. E, por exemplo, se a gente fizer o RT-PCR, que detecta o antígeno e que tem uma positividade alta, não tão alta, mas ele é significativa, ele vai dar positivo e não necessariamente é uma doença grave. Então, é importante agora a gente focar e se concentrar nas atitudes mais corretas, porque fazer o diagnóstico de Covid, veja, 4 em cada 5 pacientes vão evoluir bem. A questão é que nós temos muita gente infectada. E diante de um número muito grande de infecções, nós vamos ter um número muito grande de óbitos, como já estamos tendo. Então, a gente sabe que as estratégias, o mais importante do que fazer o exame é ir para o hospital se tiver grave. Sim. E mais importante do que seria buscar o tratamento. E vamos falar agora de prevenção, Matula. Mais importante do que fazer o exame é fazer as medidas de prevenção, que são aquelas 6 medidas associadas ao isolamento social, e agora chega o uso da máscara de pano ou artesanal como um adicional, para se juntar as duas medidas que são do isolamento social, lembrando que o isolamento social é a pedra angular do controle do Covid-19. Então, ficar em casa faz total diferença para a gente controlar essa doença. E lembrando que as 6 medidas de controle preventivas são fazer a limpeza do ambiente, sempre com água, sabão e algum desinfetante,
evitar tocar em olhos, nariz e boca. No caso de espirrar ou tossir, limpar com lenço de papel ou com o canto interno do cotovelo. Se desconfiar que está doente, ficar em casa e só sair em caso de alguma consulta médica. Agora, se tiver doente e achar que está grave, ou seja, sentir falta de ar, procurar o serviço de saúde, ir ao hospital, né? Certo. Doutora, a gente teve aqui, já que a gente está na TV Justiça falando da Covid, a gente teve hoje uma decisão da Justiça do Distrito Federal derrubando um impedimento que se queria para que os testes fossem feitos em farmácias e drogarias. Farmácias e drogarias vão poder oferecer os testes para diagnóstico do novo coronavírus à população, mas terão que obedecer a algumas diretrizes, né? Eu queria agora que a gente ouvisse o alerta de um conselheiro de farmácia do Distrito Federal para os donos de farmácia e também para essa população que está tão interessada em fazer os testes. Vamos ouvir. O Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Farmácia realizará fiscalizações de forma a verificar se esses estabelecimentos estão cumprindo esses requisitos. Mais uma vez, é importantíssimo que esses requisitos sejam respeitados para garantir tanto a segurança dos pacientes quanto dos profissionais farmacêuticos que estarão realizando o exame. Bom, naturalmente, doutora, as farmácias e drogarias que estiverem dispostas a ofertar esses testes é que vão fazer isso, né? Mas a senhora é favorável que essas farmácias e essas drogarias tenham esses testes à disposição da população? É importante? Matula, eu sou favorável que a gente tenha informação. Agora, a gente precisa saber qual é o objetivo da nossa informação, né? Por que saber? Para que saber, né? Se a gente sabe que o teste rápido, ele vê anticorpo, né? Então, vamos lembrar que ele pode... E esses testes rápidos, eles têm uma sensibilidade variável e, nesse momento, eles estão com uma sensibilidade baixa, né? E lembrando que esses testes ainda não estão validados no Brasil, o que significa que a gente ainda não tem total segurança na interpretação desses resultados. Então, há que se dizer para a população que se tenha cautela na realização desses exames e principalmente na interpretação desses exames, porque senão eles vão ser perdidos. Veja, é importante o momento de se fazer esse exame. Se esse exame de teste rápido estiver identificando IgG ou IgA, ele pode dar positivo a partir do 5º dia após o início dos sintomas. Entretanto, se ele der negativo, não significa que não seja Covid. Então, a gente precisa entender que a interpretação daquele exame é importante. Porque, por exemplo, se eu entendo que se eu faço o teste e ele dá negativo, não é 100% de que eu não tenha Covid. Sim. Isso pode retardar a chegada de um paciente grave no hospital. Ok. Compreende? Então, daí a gravidade de a gente não fazer um teste, de a gente fazer um teste sem saber o objetivo e o momento certo e como interpretar esse teste. Perfeito. Doutora Ingrid Cota, infectologista da Beneficência Portuguesa em São Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de conversar com a gente, de trazer essas informações, viu? Muito obrigado. Boa noite, Matula, eu agradeço o convite, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores e eu fico à disposição para qualquer dúvida posterior. Tá certo, nós aqui agradecemos. Bom, eu espero que você tenha aproveitado esse conhecimento e que essas informações de qualidade possam ajudá-la a proteger a você e a sua família aí na sua casa. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu sou Alexandre Matula e o especial Coronavírus fica por aqui. Até a próxima.